Oi, pessoal. Estamos iniciando a nossa segunda videoaula. Nossa videoaula de hoje vai ser sobre o esboço de uma sequência didática para o ensino de funções quadráticas, tá? E é um conteúdo de funções quadráticas bastante importante porque ela faz presença no nono ano e no primeiro ano do ensino médio, tá? E dependendo da carreira da pessoa, ela volta a aparecer novamente nos cursos de administração, nos cursos de matemática, tá? Então vamos dar início. No nosso primeiro slide, nós temos que no caso das funções quadráticas, iremos fazer a seguinte sugestão de sequência didática. Na matemática é sempre uma boa estratégia iniciar o conteúdo a ser trabalhado apresentando uma situação-problema que envolva o cotidiano do aluno, ou uma situação ilustrativa que resulte no tópico que iremos trabalhar. Como sugestão, para iniciar o conteúdo de funções quadráticas, resolvemos situações que envolvam geometria plana, geometria espacial, operações financeiras, situações cotidianas e etc. É sempre bom uma estratégia montada dessa forma, colhendo de acordo com o conteúdo da matemática. Ajuda. No nosso segundo slide nós temos definir a estrutura final, que é o y igual a ax2 mais bx mais c, sendo a representação algébrica de uma função quadrática essa. E terceiro, mostrar que essa estrutura possui uma representação gráfica no plano cartesiano e que recebe o nome de parábola. Nesse momento, é uma ótima oportunidade para usar o GeoGebra e então identificar os principais pontos do gráfico, como os que cortam o eixo das abscissas, ou seja, as raízes, o ponto de inflexão, que são as coordenadas do vértice, o ponto onde corta o eixo das ordenadas, e o comportamento do gráfico em relação à sua posição de concavidade, isso é, concavidade voltada para baixo, concavidade voltada para cima. No nosso próximo slide, nós temos mostrar a aplicação da fórmula de Bhaskara na determinação das raízes e fazer a relação do discriminante em relação à posição da parábola com o eixo das abscissas, ou seja, com delta maior que zero, a parábola vai ter uma posição dissecante em relação ao eixo das abscissas. Com o delta igual a zero, será tangente ao eixo das abscissas. E com delta menor que zero, externa ao eixo das abscissas. Mostrar a obtenção das coordenadas do vértice através do eixo de simetria, deduzindo o x do vértice e o y do vértice. Tá? Essa parte de deduzir o x do vértice, o y do vértice e a dedução das raízes da função do segundo grau, isso aí vai ficar como exercício para vocês. No próximo slide nós temos a título de ilustração, iremos apresentar uma situação de modo que possa recair em uma função que iremos definir como função quadrática. Tá? Vamos construir o gráfico dessa função, que iremos chamar de parábola. Situação modelo. Um criador de galinhas quer aproveitar um muro em sua propriedade para construir um novo galinheiro, usando uma tela de proteção com comprimento de medida igual a π, conforme o esquema ilustrativo abaixo. Como vocês podem ver no próximo slide, você tem a ilustração do muro, tá? Você tem um contorno da cerca, e observe bem que a cerca vai ter laterais iguais a x, e o que sobrar vai ser o P do comprimento dela, menos a retirada da largura. Desse modo, vamos determinar, item A, uma expressão matemática que representa a área do galinheiro em função do comprimento P da tela de proteção. B, o gráfico da função com P igual a 4. C, o gráfico da função para P real positivo. D, o ponto de inflexão do gráfico acima e sua interpretação. Resolução da questão. Item A. No item A nós estamos pedindo uma expressão matemática que represente a área do galinheiro em função do comprimento P da tela de proteção. Ora, a tela de proteção formou uma figura que é o retângulo. Então basta você pegar o comprimento vezes a largura. Então a área vai ser igual a P menos 2x que multiplica x. Quando você aplicar a distributiva, você vai ter px menos 2x2. Portanto, a nossa área em função de x vai ser menos 2x2 mais px. Observe que isso aí recaiu na estrutura de função quadrática, onde o a dessa função é menos 2, o b é p
e o C é 0. No item B, como pedido, o gráfico da função com P igual a 4. Nesse caso aí, eu usei o GeoGebra. Observe que você tem o esboço do gráfico do GeoGebra. Lá ao lado você tem a expressão y igual a menos 2x2 mais 4x, onde o P está assumindo o valor de 4. Tá? E aí você tem alguns pontos destacados. Observe no eixo x que você tem um ponto 0, 0 e você tem um ponto 2 e 0. Esses pontos são as raízes. Observe também que o ponto lá acima, o ponto mais alto, é de coordenadas 1 e 2. Tá? Os outros pontos foi só para você ter uma ideia de como é o comportamento dela. Ok? Com o GeoGebra, como eu já falei no slide anterior, é mais fácil você usar ele e mostrar ao aluno como é que acontece a questão do gráfico. Lembre-se, cada P vai ter um gráfico, tá? Uma parábola com esse mesmo comportamento, com cavidade voltada para baixo. Nesse momento usamos uma ferramenta tecnológica grátis, que é o GeoGebra, para construir o nosso gráfico, e a partir daí podemos fazer a seguinte análise. Os pontos onde ele corta o eixo das abscissas, 0, 0, 2, 0, como já foi dito. O ponto onde ele corta o eixo das ordenadas, que é o 0, 0, coincidiu com a raiz, 0, 0. E as coordenadas do ponto de inflexão, ou seja, onde ele muda de sentido, que é 1, 2. E sua concavidade voltada para baixo, pois o A é negativo, é menos 2. No item C, o gráfico de cada função para P real positivo. Nesse caso aí, nós geramos um gráfico, tá? Que esse gráfico representa a natureza desse problema para qualquer P positivo. Tá, ok? Agora, observe que o gráfico tem concavidade voltada para baixo, ele inicia do 0 e termina no P sobre 2 em relação ao eixo do x. Tá? Em relação ao eixo dos y, ele inicia do 0 e finaliza no P ao quadrado sobre 8. Aí tem a indicação de alguns pontos, como com 1, com 2, como é que vai surgindo o comportamento dos pontos. Tá? E observe que a característica principal se mantém, sempre partindo do 0, 0 e com cavidade voltada para baixo. Oriento a vocês a colocar essa equação, tá, que foi deduzida na letra A, no GeoGebra, e você vai enxergar isso bem direitinho para cada P que você substituir. No item D, o ponto de inflexão do gráfico acima e sua interpretação. O ponto de inflexão ou vértice da parábola são as coordenadas P sobre 4 e P ao quadrado sobre 8. Neste caso, podemos observar que o gráfico possui uma concavidade voltada para baixo. E então podemos destacar que o valor do maximante e o valor máximo da função, que são representadas por x do vértice e y do vértice, são respectivamente as coordenadas do ponto. X do vértice, P sobre 4 e y do vértice, P ao quadrado sobre 8. Com isso, finalizamos nossa segunda videoaula, tá? E estarei aguardando vocês no próximo momento.